Saudamos a amada Igreja no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Chamada à adoração. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Amém. Trecho extraído do Salmo 99, do 1º ao 3º verso. Convidamos a congregação para colocar-se em pé. Vamos estar entoando o hino de adoração. Vivifica-nos, Senhor. Senhor.
convidamos o nosso irmão Tiago para que elevemos em oração de adoração ao nosso Senhor. Baixemos nossas fontes. Para a chamada confissão, nós estaremos entoando o hino Perdão, Senhor. Houve uma troca. Nós estamos trocando os hinos, por isso que houve esse contratempo. Perdoe um instantinho só que a gente vai estar. Perdoa-me, Senhor. Só localizar o hino, que aí nós já estaremos entoando. É o CTP 44. Vamos cantar bem bonito, hein, gente? Demora muito pra sair, vai sair bom. Convidamos para a oração de confissão nossa irmã, Dona Olga. Por gentileza, oremos esta oração de confissão. Baixemos nossas fontes.
Chamamos à frente os jovens para os cânticos congregacionais. Boa noite, irmãos. Gostaria de saber se há algum visitante pela primeira vez esta noite. Seu nome, por favor? David. David, muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes. E agora sim eu peço para João Vitor. João Vitor, muito obrigada também pela sua presença. Então nós temos o David, o João Vitor. Eu peço para que a congregação se coloque em pé. Aproveite esse primeiro hino que fala justamente sobre corpo, família, união, para cumprimentarmos os nossos visitantes, darmos a eles boas-vindas. E aproveitando também para cumprimentar o seu irmão que você não vê há uma semana, talvez, demonstrar o seu amor por ele, tudo bem? Amém?
sermos a nossa família de fé também. Os nossos irmãos nos ajudam a caminhar com Cristo a cada dia. Amém? E agora vamos celebrar a Cristo Jesus, porque Ele fez o sacrifício por nós, morreu na cruz, mas venceu a morte, vivo está. Amém? Ressuscitou. Vamos celebrar a esse Cristo maravilhoso. Senhor,
Ti hoje, Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Senhor. Nos dê a percepção, ó Pai, do Teu poder agindo em nós a cada dia, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos ler dos versículos 16 até o versículo de número 19. Apenas 3 versículos. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Versículo 16 até o 19. Podem ficar assentados, vocês acabaram de sentar. Vamos ler a palavra de Deus de modo reverente. Diz assim o texto: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João que não comia nem bebia e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos buscar a presença de Deus para esse momento. Oremos. Senhor, nós queremos depositar aos teus pés a nossa expectativa sobre a proclamação desta palavra. Nós queremos, ó Deus, dizer que é desejo do nosso coração lançar fora de nós qualquer outra preocupação que não convenha para esse momento, a fim de que a nossa mente, o nosso coração seja totalmente voltados à Tua voz. O Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e de modo claro possamos entender a Tua vontade agora. Fica, ó Senhor, com a Tua igreja, nós oramos em nome de Jesus. Amém. O propósito do evangelista Mateus é demonstrar aos seus leitores que Cristo é o Rei, é o Messias aguardado pelo povo de Israel. Nós temos na Bíblia 4 evangelhos, em cada evangelho, embora descreva a pessoa do Senhor Jesus Cristo, sejam materiais biográficos, cada evangelho tem uma inclinação diferente, tem uma coloração diferente. E o evangelho de Mateus, ele tem esse objetivo, tem o objetivo de mostrar que Jesus Cristo era o Messias prometido, Jesus Cristo era e é o Rei, é o Senhor, e ele vai desenvolvendo o seu trabalho em vários capítulos, fazendo menção para isso de textos do Antigo Testamento, textos que apoiam essa tese. E mesmo assim, nos salta aos olhos um sombreado de rejeição com relação à pessoa de Cristo. Mesmo assim, salta aos nossos olhos que Cristo parece nunca ser completamente aceito como o Rei,
como o Messias que de fato ele é. Mas quando você vai lendo o Evangelho de Mateus, quando você vai mais adiante, você percebe que o evangelista continua insistindo em que o Cristo é o Messias, que o Cristo é o Rei vitorioso que em breve voltará sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, como diz o próprio autor no capítulo 24, versículo 30. E Mateus, então, desta forma, vive um dilema. Mateus proclama o Evangelho para um povo que, ao invés de aceitar a mensagem radical de mudança de vida proposta pelo Evangelho, preferia rejeitá-lo por completo. E quando eu digo aqui que o povo não preferia uma mudança radical de vida, que é exatamente aquilo que Jesus propõe, eu não estou falando no termo radical no sentido pejorativo. Muitas vezes nós usamos essa palavra radical no sentido pejorativo. Nós dizemos assim, o fulano de tal é muito radical. Então aqui, quando eu estou falando sobre ser radical ou de uma mudança radical, eu estou falando de uma mudança completa, de uma mudança que começa nas raízes, toma conta de todo o caule e vai para as folhas até dar os seus frutos. Isso é de fato uma mudança radical. A pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, de fato passa por essa mudança radical. Desde a sua raiz, desde as razões mais íntimas do seu ser, desde a essência daquilo que ele é, ele sofre uma transformação bendita e tudo na sua vida passa a mudar. Essa é a proposta do Evangelho da Graça. Essa é a proposta do Evangelho de Mateus. No entanto, aqueles que ouviam o Evangelho naquele tempo preferiam rejeitar por completo esta mensagem. E quando eu estava me preparando para falar um pouco sobre esse texto, eu me lembrei daquela famosa frase de Pilatos, que está registrada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 22, que diz o seguinte ao povo: o que faremos de Jesus chamado o Cristo? O que faremos com este Cristo e a sua mensagem? Nós vamos aceitá-lo ou aceitá-los, o Cristo e a sua mensagem, ou vamos rejeitá-lo? Que tipo de evangelho nós temos vivido? Que tipo de Cristo tem sido contemplado por cada um de nós? Que espécie de Cristo nós temos realmente seguido? E quando nós meditamos sobre isso, eu tenho certeza que à medida que formos desenvolvendo o assunto aqui nesta noite, você se surpreenderá em perceber que o mesmo dilema que Mateus vivia quando escreveu o Evangelho sobre aceitação e rejeição de Cristo e da sua mensagem, esse mesmo dilema ainda está presente hoje, mais de 2000 anos após a morte, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus Cristo. E você se surpreenderá mais ainda em saber que esse dilema é considerado por muitos o dilema fundamental que divide a humanidade em duas partes, entre aqueles que creem e aqueles que não creem, entre aqueles que aceitam a Cristo e ganham a eternidade pela graça de Deus e aqueles que rejeitam a Cristo. E se eu continuar dizendo, você se surpreenderá ainda mais com a afirmação que eu vou fazer agora, que é a pior de todas. Está preparado? Eu quero te dizer que mesmo dentro da igreja, nós vivemos esse grande dilema. A igreja poderia ser dividida em dois grandes grupos. Como assim, pastor? A igreja militante, que é a igreja que aqui está militando, que está aqui no dia a dia, que está sobre a face da terra, composta de pessoas vivas, de
pele e osso e que tem um espírito, ela pode ser incrivelmente dividida em dois grandes grupos, entre aqueles que aceitam a Cristo e sua mensagem da maneira como a Bíblia se prega, e aqueles que rejeitam esta mesma mensagem. Portanto, a pergunta de Pilatos ela é pertinente até o dia de hoje. Pilatos, que foi um homem que fez questão de lavar as suas mãos diante do destino de Cristo, ela ainda é pertinente e ela deve ser uma pergunta incômoda, porque Pilatos usa essa expressão no plural. Quando Pilatos lava as suas mãos, ele incrimina com ele todo o povo. Ele diz o seguinte: o que faremos nós de Jesus chamado o Cristo? O que faremos? Meus irmãos, eu poderia focar essa mensagem usando esse mesmo texto de uma maneira completa para promover uma proclamação evangelística. Mas eu quero usar esse texto, eu quero aplicar esse texto como uma oportunidade de avaliação a cada vida que está assentadas nesses bancos da igreja nesta noite. Eu gostaria que você pensasse um pouco no que você fará, no que você tem feito, ou no que você já fez desse Jesus chamado Cristo e o seu Evangelho. Quando você ouve falar de Jesus, quando você ouve a proclamação do Evangelho, como você processa isso? Como você realmente entende? Como a mensagem do Evangelho entra pelos seus ouvidos e chega ao seu coração, se é que ela chega? Será que ela não entra por um ouvido e sai no outro? E quando ela chega ao seu coração, será que ela não passa por uma série de filtros e chega no seu coração de uma maneira completamente distorcida diante da realidade que Deus pretende que ela alcance, de fato, na sua existência? O que você fará com isso? O que você fará desta mensagem do Evangelho? Como você elabora isso no seu interior? Esse é o nosso desafio. Esse texto ele é muito interessante porque Jesus usa uma boa dose de ironia para falar com seus ouvintes. Eu não estou usando a palavra ironia aqui no sentido pejorativo, até porque isso é um estilo de linguagem. Ele está sendo bastante irônico quando ele faz aqui, através desse texto, dessa historinha, uma crítica à geração que estava à sua volta, que era uma geração de pessoas completamente incrédulas com relação à sua real identidade e que estavam deliberadamente rejeitando a vinda do reino de Deus. Jesus então faz aqui uma colocação muito interessante. Veja lá o que ele diz entre os versículos 16 e 19 na primeira parte. A quem eu vou comparar essa geração? Vocês são semelhantes a meninos que sentados numa praça gritam aos companheiros: nós nos tocamos flautas e vocês não dançaram. Nós entoamos lamentações e vocês não prantearam. João veio sem comer nem beber e vocês diziam que ele tinha demônio. Depois veio o Filho do Homem que come e bebe e vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Jesus está dizendo o seguinte: qual é a de vocês? É isso. Qual é a de vocês? Quando a música é alegre, vocês não dançam. Quando a música é triste, vocês não choram. Quando vem alguém pregando o reino de Deus de uma maneira, vocês acham que a pessoa é endemoniada ou que ela não é de Deus. Quando vem um outro que faz as coisas diferentes, vocês também acham que essa pessoa não é de Deus. Em quem vocês vão crer? É isso que Jesus está dizendo. Aqui, com esse texto, com essa história,
do povo de Deus, onde realmente está a razão pela qual, mesmo entre os seguidores ou pretensos seguidores de Jesus, existe tanta ausência de engajamento nas coisas de Deus. Existem as pessoas que conhecem Jesus, ou pelo menos conhecem a sua silhueta, que ouvem o Evangelho, mas nem por isso aceitam a Cristo e a sua mensagem. Mas nem por isso, então, de fato se engajam ou abraçam de vez a mensagem do reino de Deus. O problema, evidentemente, irmãos, percebam isso, não está, ou não estava e não está, na mensagem que era anunciada. Não havia nenhum problema com João Batista. João Batista não tinha demônio, como falava. João Batista não era uma pessoa que não era de Deus, porque ele era uma pessoa certa, porque ele tinha uma dieta diferenciada, não é? Não sei se alguém aqui segue a dieta do João Batista. Eu não recomendo muito, não é para nós isso. Mas ele era um homem que, sem dúvida alguma, proclamava a vinda do reino de Deus através do Messias, que era Jesus. Não havia nada de errado com aquilo que João Batista estava pregando. E também não havia nada de errado com aquilo que Jesus pregava. Portanto, o problema não é a mensagem. Qual é o problema, então? O problema são os ouvidos que recebem a mensagem. Esse é o grande problema. Você vai levar para casa hoje o boletim. Quando você chegar em casa, você vai ver que na capa do boletim tem aí um artigo sobre ouvidos, sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse artigo fala exatamente que o grande problema da vida do cristão é os ouvidos. A orelha todo mundo tem, o aparelho do ouvido todo mundo tem, mas ouvidos para ouvir, ou seja, ouvir em essência a mensagem do Evangelho, são poucos os cristãos que de fato fazem isso. Portanto, Jesus está aqui diagnosticando o problema da descrença, mesmo em meio aos seus seguidores. O problema está não na mensagem, mas nos ouvidos que recebem a mensagem. A verdade sobre esse assunto, que aqui está, dessa aceitação radical ao Evangelho, ou a sua rejeição, é que o poder do Evangelho tem sido lançado a gente que tem um ouvido muito seletivo e começa a filtrar a mensagem segundo a sua própria conveniência. Vocês entenderam? Vou repetir. O nosso problema, o problema da igreja, o problema de boa parte dos crentes, é que eles ouvem a mensagem e nós temos ou ouvidos seletivos, nós selecionamos aquilo que nos interessa, e o que não nos interessa a gente joga fora, ou a gente filtra a mensagem e deixa passar só uma parte dela, só aquele fiozinho que massageia o meu ego, que me faz sair da igreja bem, feliz e mais leve, como muita gente diz. Pastor, eu gosto de vir aqui porque eu saio leve. Igreja não existe para você sair leve. Evangelho não existe para ninguém sair leve. A gente vem na igreja para servir a Deus em primeiro lugar, né? Nós vamos prestar conta, servir a Deus. Se você sair mais leve, amém, significa que você deixou aqui muitos pecados, e Deus é Deus perdoador de pecados. Se você se sentir bem, melhor ainda. Mas às vezes a gente precisa entender que a gente sai da igreja muito mal. A gente sai desafiado. A gente sai com um puxão de orelha da parte de Deus. E esse é o caso para essa noite. O que nós faremos de Jesus chamado Cristo? Como você tem ouvido a mensagem do Evangelho? Os seus ouvidos têm sido ouvidos seletivos? Você tem filtrado a mensagem do Evangelho para reter só o que te interessa? Eu acho que já deu para você perceber o seguinte, que se você me acompanhar
na minha linha de raciocínio, você vai começar a perceber que muitos na igreja estão vivendo o evangelho completamente falso. Muitos dentro da igreja estão redondamente enganados quanto ao tipo de evangelho que eles estão tentando viver. Um evangelho que só existe na cabeça dele. Nunca existiu na cabeça de Deus. Sabe por quê? Porque ele sai do coração de Deus e quando passa por esse filtro aqui, ele chega na nossa cabeça como a gente quer. Não normalmente como Deus quer. Para a gente fazer o caminho certo, a gente tem que se treinar e tem que ter disposição para fazer isso. Tem que se despir da nossa autossuficiência, tem que se despir do nosso orgulho e tem que ouvir a mensagem do Evangelho pura, da maneira como ela sai do trono da graça de Deus e vem do nosso coração. Então, veja, cuidado, há muito crente vivendo um Evangelho falso, que ele produziu, que ele foi filtrando e que guardou na cabeça somente as partes que interessam. No mínimo, um Evangelho quebrado, no mínimo, um Evangelho cheio de defeito, no mínimo, um Evangelho incompleto. E quem vive dessa forma, meus irmãos, precisa estar atento, porque facilmente acaba sendo enredado, enrolado pelas teias do seu auto-engano. Teias do seu auto-engano. E sabe qual é o resultado disso? Uma vida medíocre. Uma vida medíocre. Imagina só, você vem para a igreja, não importa o que Deus fala, você sai daqui acreditando apenas naquilo que você quer acreditar, que você acha que é mais interessante, ouvindo com os ouvidos e fazendo descer ao seu coração apenas aquilo que você acha que é mais conveniente, e aí, como diz o ditado, a gente acaba sendo um bando de gente que fica puxando a brasa para sua sardinha. É isso que a gente acaba fazendo. Nós somos mestres, essa que é a verdade. Nós somos mestres em ficar apresentando desculpas apoiadas no Evangelho para as nossas conveniências. Pastor, não fui na igreja hoje porque eu passei uma semana muito difícil. Então eu não tinha nem ânimo para ir para a igreja. Pastor, eu não vim na igreja hoje porque eu estava com dor de barriga, não estou me sentindo bem. Tem gente que insiste, está aqui, fazendo seu papel. Pastor, eu tive uma discussão hoje de manhã com a minha esposa. Não, eu não vou na igreja, não. Deixa isso aí para lá. Então você percebe que, veja só, nós vamos encontrando desculpas para as nossas conveniências e a gente acaba deixando o Evangelho todo deformado ao nosso próprio estilo e do jeito que a gente quer. Agora eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz claramente para que ninguém se engane, porque de Deus não se zomba. Deus conhece tudo e Deus conhece todos. Se você é um daqueles que tem ouvido a palavra de Deus com ouvido seletivo, só pegando para você o que interessa, aquela meia dúzia de coisas que te interessou, se você tem filtrado a mensagem e tem feito do Evangelho uma colcha de retalhos na sua vida, vivendo um Evangelho completo, vive dando desculpas para não seguir e servir a Deus adequadamente, como a palavra de Deus manda, então saiba que um dia você vai dar conta disso. Não estou aqui para ameaçar ninguém, mas eu estou aqui para avisar. Você vai dar conta disso para Deus. Pastor, tudo bem. Você está falando aí sobre o diagnóstico, qual é o problema, que mesmo dentro da igreja tem gente que aceita radicalmente a mensagem do Evangelho, tem gente que rejeita, e rejeita porque
não usa o ouvido da maneira certa, não retém o que Deus pede para ser retido. Então, qual é a solução para isso? Jesus propõe uma solução para o problema. Jesus nunca aponta um problema sem mostrar a solução. Jesus, então, aponta para a solução desse dilema. A solução desse dilema se resume numa palavrinha, uma palavra de médio porte, não é nem grande e nem pequena, uma palavra de médio porte. Uma palavra chamada sabedoria. Sabedoria. Olha o que ele diz aí no versículo de número 19, lá no final. Mas a sabedoria, depois de fazer a sua crítica, ele diz, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: sabe como é que você resolve o problema do ouvido que não sabe ouvir a palavra de Deus e que retém só aquilo que lhe interessa e faz com que você seja vítima do seu próprio auto-engano, criando um evangelho deformado para seguir? Sabe como você resolve isso? Com sabedoria. E o que é sabedoria nessa linguagem de Jesus? Para Jesus aqui, sabedoria significa o seguinte: significa o conhecimento de Deus colocado em prática. Isso é sabedoria. É o uso inteligente do conhecimento. Quando você toma o conhecimento para si, absorve o conhecimento e usa esse conhecimento de maneira inteligente e aplica esse conhecimento na sua vida, você se torna uma pessoa sábia. Então Jesus está dizendo que a cura para esse evangelho deformado, para essa descrença num Cristo maravilhoso que é o Messias, o Filho de Deus, que deu a sua vida por nós e quer verdadeiros discípulos a segui-lo, é viver com sabedoria, é ter o conhecimento de Deus colocado em prática. Ah, mas isso é o que eu faço. Não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: para você colocar o conhecimento de Deus em prática, você tem que entender que Deus, como Senhor de tudo e de todos, Ele possui então uma palavra que ela está fora do seu âmbito de pensamento, está além, ela transcende o âmbito da sua razão. E na força e no poder do Espírito, ela alcança o seu coração de maneira pura e você precisa deixar isso fluir. Ou seja, a palavra de Deus, ela obedece uma ética, um comportamento que a gente pode chamar de heterônomo, fora de você, não é autônomo. Você não produz isso sozinho. Você precisa entender que para você agradar a Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, você precisa conhecer a Deus, você precisa introjetar a vontade de Deus no seu coração, deixando de lado o seu orgulho, a sua autossuficiência e aquilo que você acha que é mais adequado para o momento. É um ouvir puro, é um ouvir desprendido dos seus próprios interesses, é um ouvir diferente. Esse é o clamor que Jesus está fazendo quando ele diz que a solução para essa situação toda do evangelho falso, de se viver rejeitando o reino de Deus, é buscar sabedoria. O conhecimento autônomo do homem não leva a lugar algum. Livre-se de tentar conhecer a profundidade de Deus através das razões que sejam mais íntimas da sua mente e do seu coração. Existem coisas da parte de Deus, mistérios da parte de Deus, que só se discernem espiritualmente. A Bíblia é muito clara em dizer isso. Por mais que você queira tentar raciocinar e entender como um homem natural, você nunca vai entender. O máximo que você vai fazer é filosofar. E evangelho não é filosofia. Filosofia chega ao máximo a um ponto de conclusão a partir de uma reflexão.
E Evangelho não é filosofia, Evangelho é mistério, é poder de Deus para todo aquele que crê. Evangelho é revelação de Deus, e essa revelação de Deus só sobrevém à vida daquele que abre o seu coração, totalmente despido de qualquer racionalismo, de qualquer auto-engano, de qualquer pretensão humana, de qualquer orgulho, aquele que se despe de tudo isso e diz: olha só, toma o meu coração aqui está o meu coração, pronto e sinceramente para te servir, aqui está, toma ele, e visita o meu coração, envolve o meu coração com a tua palavra. É assim que Jesus oferece uma solução para esse problema. Essa sabedoria de Deus é uma sabedoria que fala por si, mas que nós precisamos. E nós não temos direito de julgá-la, porque ela é boa, ela é pura, ela é agradável, ela é perfeita, ela é imaculada, ela é santa. Deus pede unicamente que nós creiamos nisso. Por isso não tenha medo de ser confrontado por Deus com essa palavra. Não tenha medo, porque o objetivo de Deus para você nessa noite é que você mude a maneira como você recebe essa comunicação que vem da palavra de Deus. Eu quero concluir deixando um convite para você, convidando você a deixar um pouco de lado os labirintos sombrios dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, porque o homem natural, ele tem isso dentro da sua racionalidade, labirintos sombrios. Ele tem dentro de si muitas sombras no seu pensamento e no seu sentimento. O homem natural, ele jaz nas trevas, ele só vive na luz quando ele abre o seu coração para Jesus, quando ele recebe a palavra de Deus pura, sem colocar filtro nenhum, sem colocar obstáculo natural nenhum. Aí ele recebe, ele passa a ter o seu ser totalmente iluminado. Fica um convite aqui: abandone as suas desculpas para não crer no Evangelho puro e reflita sobre a verdade objetiva do Senhor, a verdade que vem de fora para dentro e encontra no seu coração a morada segura e certeira. Que isso norteie o seu caminho, norteie o seu serviço, o seu trabalho para o Senhor. Você esteja atento aos perigos do auto-engano. A Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o entenderá? Se você acha que pode crer no Evangelho à sua maneira, você está vivendo um Evangelho falso, o Evangelho do auto-engano. Busque em Deus discernimento para encontrar em Jesus Cristo, que realmente é o Messias, é o Filho de Deus, que morreu numa cruz no teu lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que enviou o seu Santo Espírito para que estivesse presente conosco nesta hora, pronto a transformar cada coração. Mas receba isso sem filtro nenhum. Receba isso de fato, de maneira desprendida, com fé, crendo no poder de Deus para transformar a sua existência. Creia e obedeça a Deus. Você verá que diferença isso fará na sua vida. Eu espero que quando Jesus voltar, essa crítica não sirva para nós. Eu não quero ouvir Jesus dizer o seguinte: mas no que vocês creem? Jesus, por que eu não estou indo? No que você crê? Quando nós tocamos flautas, vocês não se alegraram, vocês não dançaram. Quando eu toquei lamento, vocês não choraram. Quando veio João Batista, vocês não acreditaram. Quando veio Jesus, vocês não acreditaram. Quando veio o pastor Zezinho, vocês não ouviram. Quando veio o pastor Paulinho, muito menos. E assim vai. O que vocês querem? Eu não quero ouvir isso de Jesus. Essa é
está ouvindo? Como a gente está ouvindo? Como nós estamos crendo no Filho de Deus? O que é que nós faremos de Jesus chamado Cristo e do seu Evangelho? Seja desafiado por essa mensagem. Deus te ajude a vencer esse auto-engano, para que você viva um Evangelho autêntico, verdadeiro, creia no Cristo real, verdadeiro, que está aqui conosco nesta noite. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Os presbíteros que tomam assento, vamos com Andrei, Josué. Preciso de reforço aqui, Aaron, vou pedir para você me ajudar aqui. Laurimar também, por favor, uns 4 mais fácil aqui. Convidar o Vanderlei, que nos conduz a Deus numa oração de graças, vamos ficar em pé, vamos
Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe nesta noite para ouvir a Tua palavra, que calou profundamente em cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, praticá-las, colocá-las, Senhor, na Tua obra. Que nós possamos trabalhar, Senhor, a Tua orientação, trabalhar, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos conduzir a Tua vontade, não só na nossa vida, mas daqueles que necessitam também do Teu amor e da Tua paz. Nós estamos agora nos preparando, Senhor, para estarmos junto a Ti, recebendo estes elementos que estão sobre esta mesa. Que eles sirvam, Senhor, para a nossa preparação. Que eles sirvam, Senhor, para continuarmos alimentados na Tua palavra, alimentados na Tua presença, para um dia, Senhor, estarmos frente a Ti. Nos abençoe, Senhor, nesta noite. Cuide, Senhor, para que nós estejamos, Senhor, sempre atuantes e sempre presentes na Tua presença, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Nos abençoe e nos proteja. No nome e por amor de Jesus é que nós pedimos e também agradecemos. Amém, Senhor. Evangelho significa boa nova. Nós falamos em crer no Evangelho da Bíblia, no Evangelho verdadeiro. Nós podemos dizer que ao olhar para esta mesa, nós encontramos aqui todos os elementos que mostram esta boa nova. Mostram aqui o pão, que simboliza o corpo de Cristo. Esta mesa nos mostra o cálice com vinho, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. E nos atos da mesa, quando nós partimos o pão, oferecemos o cálice, nós celebramos o corpo do Senhor que foi partido por nós, foi esmagado por nós na cruz do Calvário, e o sangue de Cristo que foi derramado para que uma nova e eterna aliança fosse estabelecida entre Deus e nós. E nós, aqueles que cremos, pudéssemos ganhar a salvação. Assim como nos assemelhamos a Cristo, quando Cristo vai à cruz no nosso lugar, nós também ganhamos pela graça de Deus, a ressurreição como Cristo também assim o obteve. E lá no futuro, lá na frente, quando Deus nos chamar, nós iremos morar no céu com Jesus. A eternidade começa agora, e é por isso que esse banquete tem validade. E a própria pessoa de Cristo, no poder do Espírito Santo que está entre nós, ministra ao nosso coração as verdades do Evangelho. Verdades desse Evangelho que está aqui, exposta diante de nós. Quando você concorda com isso, você estende a sua mão para tomar do pão e depois tomar do cálice. Você está participando, tomando parte, concordando com essa verdade e alimentando não apenas o seu estômago, mas de fato alimentando a sua alma com essa verdade ministrada pelo sacrifício de Cristo, pelas verdades do Senhor, pela boa nova e pelo Evangelho que está sendo proclamado através da ceia do Senhor. Que essa seja mais uma oportunidade de viver o Evangelho legítimo a partir daquilo que o Senhor pregou, daquilo que o Senhor Jesus viveu, por aquilo que o Senhor Jesus viveu e ao terceiro dia ressuscitou. Tudo em nosso favor e para a nossa justificação. E foi assim que Jesus, na noite em que ele foi traído, reunido com os seus discípulos, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É isso que nós estamos fazendo agora. Mas não apenas em memória, mas crendo no
poder de Deus entre nós. Então, por semelhante modo, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai dele todos e fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele volte. Nós convidamos assim todos os irmãos que aqui estão nesta noite, membros desta igreja, ou membros de outra igreja irmã que nos visita e estão em plena comunhão com Deus, que nesse momento tomem do pão, tomem do cálice, será servido pelos presbíteros, e aguardem o momento de nós cearmos juntos. Enquanto nós recebemos os elementos da ceia, nós estaremos em silêncio, meditando sobre estas verdades, sobre tudo aquilo que a palavra de Deus nos falou nessa noite, até o momento de cearmos juntos.
irmão ou algum irmão foi infelizmente vítima de estresse. Nós pedimos que ele vá, Jesus. Disse Jesus, pensando que para vós fazer o Senhor de nada, a ressurreição de Jesus, como se dizendo, esse é o cálice da nova